Olá, eu sou o pastor David Paniago e hoje vamos meditar sobre 2 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 4. O versículo diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Mais uma vez, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aleluia. Primeira parte do versículo. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. A partir desse versículo, em 2 Coríntios capítulo 10, Paulo começa a retratar seu ministério apostólico em termos de campanha militar. Ele e sua equipe, como qualquer outra pessoa nesse mundo, viviam na carne ou em vasos de barro. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quando Paulo fala a respeito de vasos de barro, ele está falando da fragilidade humana. O poder de Deus está em nós, só que nós somos sensíveis, podemos quebrar com a facilidade de um vaso de barro pode quebrar. Só que apesar dele e sua equipe viver no mundo na carne, eles não militavam, eles não guerreavam, eles não lutavam ou empreendiam guerra no mundo como o mundo faz, segundo a carne. Isso é, limitado pelo poder finito, humano, terrestre ou físico. Os instrumentos de guerra do apóstolo Paulo não era espada, lance, escudo ou armadura. Pouco importando qual fraco, tímido e humilde Paulo parecesse ser na presença dos coríntios, ele não teve que enfrentar destemidamente ou usar métodos e armas que o mundo usa. Ele havia escrito aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ora, se nossos inimigos não são de carne e sangue, como poderemos pelejar contra eles? Se nossos inimigos são seres espirituais, jamais devemos usar armas carnais. Esses inimigos, liderados por Satanás, são invisíveis, porém reais, e também poderosos. O reino de Satanás é denominado de o Império das Trevas, Colossenses 1, verso 13. E o objetivo dele é enganar e capturar almas. Para isso, ele usa ministros falsos, doutrinas falazes e lugares de adoração falsificados. A missão de Paulo, nossa missão, é converter as pessoas da potestade de Satanás para Deus, do poder de Satanás para Deus. Temos que resgatar essas pessoas ao qual Satanás e suas hostes aprisionaram. Atos 26:18 diz assim: para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam, a remissão dos pecados. Atos 26:18. Nós, cristãos, precisamos da ajuda de Deus para enfrentar tamanho exército. Por isso temos disponível para nós o que Paulo chamou de armadura de Deus. Segunda parte do versículo: mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. O apóstolo Paulo, apesar de estar na carne, estava confiante
de que os instrumentos bélicos a ele fornecidos por Deus lhe dariam poder suficiente para prevalecer sobre todos os seus oponentes na cidade de Corinto. Quando o Espírito ungiu, ele passou a ter armas poderosas em Deus para destruir as fortalezas inimigas. Essas armas são o Espírito, que nos faz lembrar, que nos capacita, e a palavra de Deus, que é a ferramenta do Espírito Santo. A Bíblia a chama de espada do Espírito. As fortalezas eram os ardis argumentos contra o evangelho simples de Cristo que Paulo pregava, como também os esforços em destruir o seu ministério e levar seus convertidos à escravidão espiritual pelas falsas doutrinas do inimigo. Esses inimigos usaram da vanglória ou da presunção, louvaram a si mesmos, segundo Coríntios 10, 12, e recorreram à desonestidade e à mentira. Mas aqueles que queriam difamar a mensagem e o caráter do apóstolo não eram capazes de suportar o poder das suas palavras. Podemos aplicar isso às forças do mal que procuram destruir a igreja, trazendo muitas vezes falsas doutrinas, maneiras mundanas de se viver, entretenimento secular e apresentações terrenas. A palavra e o Espírito ainda têm o poder de destruir toda a potestade das trevas. Efésios 6, 14 até o 18. Eu agradeço você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu vou deixar um link disponibilizando o material escrito, as fontes, e você terá acesso a isso e muito mais. Amém? Que o Senhor Jesus vos abençoe.